Oi, gente, boa noite. Tudo bem com Boa vocês? noite. É muito bom de novo estar com vocês aqui, recebê-los nesse dia, nessa hora que eu reservei justamente para a gente poder bater um papo. E hoje a nossa conversa é um tema que incomoda muita gente. Falar sem medo é possível? Quem aqui acredita que é possível falar sem medo? Quem tem medo de falar aqui? Ergue a mãozinha quem tem medo de falar. A Dulce tem medo, a Poli tem medo, a Aninha tem Todo medo, mundo. Leninha também. Você tem medo de falar também, Leninha? Falar sem medo não é o problema é o que falar, né? Exatamente. Esse é o que falar. Mas veja só, É. esse é um tema que tem incomodado muita gente, especialmente nos últimos anos aí, com a propagação dos meios, das mídias digitais, em que ficou tão fácil falar com o outro, se conectar, né, de qualquer lugar do mundo, expor um conteúdo, uma conversa. De repente, as pessoas, diante de tantas possibilidades, se viram assustadas, intimidadas. E o que fazer com isso? E assim, num movimento intenso, muita gente começou a se dar conta do quanto tem a comunicação como um problema, uma trava na sua vida. E eu sempre me questiono como é que pode existir essa trava se nós fazemos isso desde o nosso primeiro instante de vida. Desde o momento em que a gente nasce, começa a respirar, nós já começamos a nos conectar com o mundo, sem pensar, sem conhecer uma linguagem, por instinto. Então, isso nos mostra que a comunicação é uma habilidade que nós temos por instinto. Eu não, claro, eu preciso desenvolver e lapidar essa habilidade, mas nós precisamos entender que ela faz parte do nosso organismo, do nosso sistema, e é como se eu tivesse todas as habilidades, né, que envolvem a comunicação, como se eu tivesse elas guardadas dentro de uma portinha, dentro de uma gaveta. Então, eu quero que vocês coloquem aí no chat o que, quando você fala que eu tenho medo de falar, a Leninha disse agora, o problema não é falar, mas o que falar. E isso é uma grande verdade. Mas quando o assunto é falar em público, o que é que incomoda vocês? O que é que preocupa? Podem escrever aí no chat qual é o desconforto, de onde vocês acreditam que vem essa dor, esse problema que aflige, que incomoda tanta gente. É no chat que tem que Está dizendo aqui colocar? que vem desde o útero materno. Às vezes pode ser, sim. Às vezes pode ser. Hum, deixa eu Quero ver. ver no chat. Coloquem ali no chat para a gente poder identificar qual é essa dificuldade. Olha só, a exposição, o estar em evidência. Então, eu vou pegar esse tema, a exposição, o estar em evidência. Quando eu estou em evidência, quando eu me coloco em exposição, o que é que está acontecendo? Eu estou sendo observada. Se eu estou sendo observada, por que algo me incomoda? Porque eu estou com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. É o medo do julgamento, é o medo da crítica. Não necessariamente medo de errar, mas eu já estou pensando mais no que o outro pode pensar, o meu foco está mais no outro do que naquilo que eu preciso e que eu tenho para falar. Coordenar os pensamentos quando é uma fala livre. Olha só, uma fala livre, ela é possível, né? Ela é saudável, mas é verdade sim que eu preciso organizar os pensamentos para desenvolver essa fala livre, para desenvolvê-la com tranquilidade e com coerência, a gente pode dizer assim, porque senão eu vou falando qualquer coisa e muitas vezes nós vemos pessoas que fazem isso.
Mas existe uma maneira de nós organizarmos esse pensamento, coordenar os pensamentos, para que essa fala livre flua com qualidade, que ela tenha sentido e que faça sentido também para quem ouve, de forma muito orgânica, de forma natural. Mas como é possível? Sim, existem métodos, existe um caminho a ser percorrido e eu preciso treinar. É como uma criança que está aprendendo a andar. Ela fica em pezinho, de repente ela se dá conta que as perninhas se movem e ela procura colocar um pezinho na frente do outro. Ela põe esse pezinho, cai, e aí ela desequilibra, tenta de novo, desequilibra, cai, mas ela não desiste, ela vai exercitando. E o que é que faz com que aquele indivíduo, de repente, comece a andar? O exercitar, o fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, porque aquele bebê já engatinhou, ele sabe que ele pode chegar do outro lado. Mas, de repente, ele quer fazer caminhando. E caminhando, ele ainda não sabe como, mas ele vai ter que experimentar. Com a nossa comunicação é exatamente o mesmo. Agora, o que eu quero trazer para vocês como reflexão, para que a gente possa entender o quanto a comunicação ela é importante nas nossas vidas. Sim, a essa altura do campeonato, nós já sabemos que ela faz diferença, que ela nos faz falta, e que em vários momentos da nossa vida nós poderíamos nos desenvolver de uma maneira muito mais produtiva e muito mais assertiva se nós usássemos a habilidade de comunicação. Então, olha só, de acordo com a Universidade de Harvard, a comunicação efetiva, ela é hoje a primeira soft skill, a primeira habilidade essencial em qualquer área profissional. Então, não importa se você é um professor, se você é advogado, se você é engenheiro, matemático, o que você for, médico, em algum momento nós estaremos em contato com outros seres humanos, precisaremos expor todas as nossas ideias, os nossos propósitos, e nós precisaremos dessa habilidade. E quando a gente não utiliza a habilidade da comunicação de maneira adequada, surgem, então, os ruídos de comunicação, surgem os conflitos, as pessoas não se entendem. E eu costumo perguntar assim: você faz ideia de quantas guerras nós poderíamos evitar se nós apostássemos na comunicação, numa boa comunicação? A começar por uma guerra, às vezes dentro de casa ou na escola, no ambiente social, no trânsito, mas quantas guerras entre nações poderiam ser evitadas se a comunicação, se essa habilidade fosse colocada como prioridade? Então, nós já entendemos que é urgente desenvolver essa habilidade e falar sem medo. E existem várias maneiras de falar. De acordo com a revista Forbes, todo problema que existe no convívio social é resultado de um problema de comunicação. Existem estudos que apontam que, dentro das empresas, todos os problemas, ou mais de 80% dos problemas, ocorrem em decorrência da falta de habilidade ou da inconsistência da comunicação, da falta de efetividade da comunicação. Os outros problemas podem ser problemas estruturais, um problema da informática, da tecnologia da informação, um problema mecânico nos veículos, um problema, enfim, outro problema que não aquele que esteja relacionado à interação humana. Porque todos os problemas que se referem a relacionamento humano são efetivamente problemas de comunicação. E como é que eu mudo isso? Eu mudo olhando para a comunicação, olhando para o nosso comportamento, e o comportamento é algo muito abrangente, mas antes do comportamento ainda existem as nossas emoções. Então, tudo, absolutamente tudo o que nós fazemos, seja ao nos posicionarmos verbalmente, quando a gente vai falar, quando nós temos uma determinada atitude, quando a gente toma uma decisão, quando nós fazemos escolhas,
O tempo todo, isso está relacionado à nossa comunicação. Nós estamos comunicando algo, comunico que eu prefiro algo, que eu estou optando por um determinado caminho, que eu tenho preferências por determinados assuntos ou coisas, mas eu também estou comunicando tudo o que eu tenho como base emocional. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de duas pessoas que conversam. De repente, uma fala alguma coisa, a outra não concorda, de certa forma, se ofende um pouco, ou fica irritada, se altera. A outra pessoa já se desequilibra emocionalmente, não consegue se expressar direito, não sabe mais o que falar, começa a dizer aquilo que não gostaria de dizer, porque ela já não fala mais, ela não está pensando mais antes de falar, ela não fala mais com consistência, e aquilo vai virando o quê? Um atrito interpessoal. E de onde veio esse atrito? Teve origem na discussão? Não, teve origem num gatilho emocional. As nossas emoções, elas interferem absurdamente na nossa comunicação. Tudo aquilo que eu faço, que eu falo, que eu escolho, todo o meu comportamento, ele é influenciado pelas nossas emoções. Então, muitas vezes me perguntam assim, Juliane, mas eu queria fazer um curso de oratória para me comunicar melhor, para, no ambiente de trabalho, ser mais assertivo na minha fala. E as pessoas querem técnicas. As técnicas ajudam muito, mas eu preciso dar uma mergulhada num ambiente um pouquinho mais profundo, além das técnicas. Antes das técnicas, o que é que eu tenho? Eu tenho um conjunto de emoções, um colchão de emoções, onde eu sustento todas as minhas atitudes no dia a dia, inclusive e primordialmente a minha fala. Tudo tem como base, como sustentação, um colchão de emoções. E se esse colchão ele não estiver bem calibrado, você imagine como é que fica tudo aquilo que eu posiciono sobre esse colchão. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que se eu quero me comunicar bem, se eu quero me comunicar melhor, se eu quero ser mais assertivo, eu preciso olhar para as minhas emoções. O que é que faz com que eu sinta algumas coisas? O que é que faz com que eu pense algumas coisas? O que é que faz com que eu faça algumas coisas e tenha determinados comportamentos? Aqui a Leninha comenta, a comunicação assertiva é o grande dilema, pois a conexão com o ouvinte é fundamental. Às vezes acho que estou falando grego. Uma comunicação nunca é algo que nós fazemos sozinhos. É sempre eu com um grupo de pessoas, ou eu e uma outra pessoa apenas. Se eu começo a falar coisas que a outra pessoa não entende, não domina, não está interessada, se não faz sentido para a vida dela, eu realmente vou ficar falando sozinha. Então, qual é a definição da palavra comunicar? Comunicar vem do latim comunicare. E o que significa essa palavra, comunicare? Significa partilhar, compartilhar, tornar comum a outro ou ao mundo. Quando eu escrevo um livro, eu escrevi o livro, mas naquele momento eu não estou conversando com ninguém, mas eu estou partilhando e compartilhando ideias. Quando uma pessoa pega o meu livro para ler e começa a receber aquelas informações, ela passa a interagir com as minhas ideias. É uma interação que a gente chama de uma interação mediada. Tem algo no meio, nesse caso é o livro, é a própria mensagem, que está entre eu, que sou o comunicador, e a pessoa que está recebendo, que vai interagir comigo com aquela informação. Mas como eu fiz isso? Eu tornei comum ao mundo as minhas ideias. Eu tornei comum a uma sociedade as minhas ideias. A hora que eu me expressei, todo mundo recebeu aquilo? Não, não foi todo mundo. As pessoas vão receber no momento que comprarem ou que lerem o livro. Entende? Mas eu estou tornando comum uma ideia, colocando à disposição do outro. Isso é comunicar.
Quando eu coloco para fora tudo aquilo que eu acredito, que eu sei, que eu penso, que eu sinto. E quando eu não consigo colocar isso para fora de uma maneira assertiva, de uma maneira adequada, fácil ao entendimento do outro, eu tenho ruídos de comunicação. Então, eu vou fazer uma analogia agora. Imagine que eu estou parada em frente a um espelho. E esse espelho está cheio de poeira, ele tem uma sujeirinha ali na base do espelho, sobre o espelho. A minha imagem vai estar refletida no espelho, mas eu vou ver exatamente como eu estou diante daquele espelho? Não vou, porque vai ter aquela poeira, aquela sujeirinha na frente do espelho. Essa sujeirinha, ela vai surtir como um ruído de comunicação. Ela não permite que eu veja exatamente aquilo que eu estou expressando. Então, eu vou limpar o espelho e, a partir daí, eu consigo me ver. Nós estamos agora aqui, olha, como se fosse um espelho, diante de uma câmera e tem uma tela aqui na nossa frente. Então, à medida que eu vou olhando e observando, eu vou perceber que tem alguma coisa que não está legal. Eu posso achar que o meu cabelo não está bom, eu posso achar que a blusa está amassada, que tem uma sujeirinha. E o que é que eu preciso fazer para mudar essa imagem refletida no espelho? Se eu pegar e tentar limpar a imagem no espelho, eu vou mudar alguma coisa? Eu quero tirar uma mancha da minha blusa. E eu vou lá no espelho e tento limpar essa mancha da minha blusa. Eu vou tirar a sujeira da blusa? Eu não vou. Eu preciso voltar para a origem daquela informação. Qual é a origem da informação? Sou eu que estou posicionada diante de um espelho. Não adianta eu fazer a maquiagem na imagem refletida do espelho. Não adianta eu querer tirar o amassado da blusa que está refletido no espelho. Eu preciso mexer na minha própria imagem. Agora vocês vejam que o que está refletido no espelho é a minha comunicação, é a minha informação. Então, quando eu falo alguma coisa, quando eu me expresso, toda aquela minha expressão, a minha fala, o tom da minha voz, o ritmo da minha voz, as expressões corporais e faciais que eu faço, tudo aquilo está refletindo o que existe dentro de mim. É como se fosse o reflexo desse espelho. Vocês conseguem entender isso? E quando eu quero mudar, ter um reflexo diferente, me expressar de uma maneira diferente, não adianta eu ficar trabalhando apenas aqui no invólucro do meu corpo, nas minhas expressões. Eu preciso olhar para dentro. Eu preciso entender as minhas emoções. Vocês conseguem entender isso? Coloquem aqui no chat. Sim, eu entendo. Sim. Então, todo mundo pode melhorar essa sua imagem para o mundo, porque é isso, a nossa comunicação é o que nos coloca presentes no mundo. É ela que propaga essa nossa imagem para o mundo, por meio da nossa fala, por meio da maneira como nós nos vestimos, como nós nos cuidamos, as cores que nós escolhemos, o modo como nós caminhamos, os lugares por onde vamos, os conteúdos que nós gostamos de consumir, as pessoas com as quais nós convivemos. Tudo isso fala sobre mim, conta uma história sobre mim. Tudo isso é comunicação. E eu só posso mudar algumas coisas se eu olhar para as minhas emoções. Juliane, mas é só isso que vai mudar a nossa comunicação? Não, claro que não. Eu preciso olhar para o motor do carro e aí eu preciso entender o que aquele motor precisa de melhorias, mas aquele motor também, sozinho, ele não anda, ele vai precisar de um chassi para suportar aquele carro, de uma lataria, de bancos que acomodem. A comunicação, a emoção é a nossa essência, é o nosso interior, é o nosso motor. A comunicação é como eu coloco tudo isso para fora. Tudo que me construiu, tudo que eu aprendi ao longo da vida, tudo que eu acredito, tudo que eu sei, a maneira como eu me expresso.
está relacionada com as minhas emoções. E a comunicação é o impacto de tudo isso para fora. Como tudo isso vem aqui para o lado de fora. Tá fácil entender essa parte? Teoricamente, vocês conseguiram entender? Então, veja, ok, se eu já consegui entender isso, agora, se eu quero melhorar a minha comunicação, eu preciso, então, percebam, eu preciso, então, entender que as minhas emoções, elas o tempo todo estão fortalecendo, formando e desenhando a minha comunicação. Então, como é que eu faço para mudar isso? Primeiro exercício, e hoje eu vou dar tarefa para vocês levarem para casa. Primeiro exercício, olhe para aquilo que você está sentindo, para as suas emoções, e identifique de onde vêm essas emoções. Porque aí sim eu consigo começar a construir algo aqui do lado de fora. E como que eu melhoro? Como é que eu consigo tornar mais claras as minhas ideias? Muito bem. Então, vamos lá. Quando a Leninha diz, às vezes parece que eu estou falando grego, ou quando fala que a dificuldade é coordenar pensamentos. Muito bem. Então, o que é a palavra, é a pergunta que eu preciso fazer. O quê? O quê? O que, afinal de contas, eu quero expressar? Eu quero passar para o outro. E isso é o conteúdo. Antes de falar, eu preciso sim organizar as minhas ideias. Hoje, no fim dessa aula, eu vou passar no grupo um cartãozinho que tem um passo a passo de como eu posso construir um pequeno pensamento de 2 minutos, de 30 segundos, de 5 minutos, ou até mesmo uma apresentação de 10 minutos. Existe uma pequena estrutura que pode me ajudar. Claro que, com o passar do tempo, vocês vão fazer algumas variações, mas existe um passo a passo. Mas eu preciso fazer essa pergunta: o que eu quero falar? Então, no ambiente de trabalho, você está participando de uma reunião e alguém expõe uma ideia e você quer colocar a sua opinião ou a sua contribuição, porque nós, dentro de um ambiente profissional, um ambiente de trabalho, nós precisamos ouvir todas as partes. Como é que eu faço isso? Eu tenho que identificar o que exatamente eu quero falar. E a partir do momento que eu identifique o que eu quero falar, eu vou identificar também como, ou eu vou pensar como eu preciso falar isso. Mas para saber o que eu vou falar e como eu vou falar, é fundamental eu conhecer as pessoas com as quais eu estou falando, eu estou conversando. Então, veja, todos esses elementos ajudam a formar a minha comunicação. Eu sei com quem eu estou, eu sei o que eu quero falar, então agora eu vou definir como eu vou falar para essas pessoas. Porque se eu estiver no ambiente profissional e eu estiver falando com os meus gestores, com a equipe que toma decisões, eu vou expor as minhas ideias e as decisões, a palavra final, muitas vezes, é dessas pessoas. Agora, se eu sou o líder, se eu sou o coordenador de uma equipe, qual é o tom da minha conversa? Eu não preciso da aprovação da minha equipe. Claro que a gente sempre quer ouvir a outra parte, mas se é algo que se refere a uma decisão da empresa, veja, se eu sou o gestor, se eu sou o coordenador, a minha fala é: estou transmitindo uma informação. Depois de transmitir a informação, até quero e preciso ouvir o que vocês pensam, mas fato que é, essa comunicação que eu estou passando para vocês já é uma decisão da empresa. Então, eu me reporto às pessoas que eu coordeno de uma maneira diferente, é uma palavra mais de decisão do que como eu me reporto quando eu me reporto a superiores. Então, eu preciso saber com quem eu estou falando. Eu vou dar uma palestra, eu vou para uma escola, mas eu vou conversar com os professores ou com os alunos? Uma escola de educação fundamental 2, né, que é sexto ao nono ano. Eu vou conversar com os professores ou eu vou falar com os alunos? Se eu tiver que falar com os dois ao mesmo tempo, eu preciso me preparar ainda mais, porque são duas linguagens e dois públicos completamente diferentes, com interesses completamente diferentes. Então, eu preciso muito saber com quem eu vou falar para, a partir daí,
entender como eu devo falar. Quando nós vamos falar com os nossos filhos, você já chega dando uma posição firme, decidindo algo, mostrando, ensinando, apontando o caminho. Quando eu vou conversar com o meu cônjuge, eu já troco ideias. Eu não vou naquela posição mais autoritária. Eu já vou para uma conversa mais de igual para igual. Mas a mãe e o pai são eles que decidem sobre a vida dos filhos, especialmente se eles têm menos de 15, 16 anos, 18 anos, enfim. Vocês percebem? Então, vamos fazer um exercício. Imagine que, nesse momento, vocês quisessem falar algo para alguém. Vocês não vão precisar falar nada agora, aqui. Mas eu quero que vocês façam esse exercício. Então, eu vou pedir para que vocês pensem em uma pessoa importante para a vida de vocês, para a qual vocês gostariam de falar alguma coisa que também fosse importante para ela. Consegue? Então, primeiro identifiquem uma pessoa. Pode ser a filha, o filho, mãe, pai, marido, mulher, ou colega de trabalho. Alguém que você gostaria de falar algo. Pode ser algo bom ou algo ruim. Vamos exercitar o algo bom, que fica mais fácil nesse momento. Mas escolha uma pessoa. E agora, lembre pense no que você gostaria de falar para essa pessoa. Você tem clareza do que você quer dizer para essa pessoa? Você sabe exatamente o que você quer dizer para ela? Porque, às vezes, vem um pensamento assim: o João, lá que trabalha comigo, é uma pessoa muito desorganizada. Eu quero dizer para ele que ele é uma pessoa desorganizada. É um feedback. Feedbacks, em tese, são difíceis de se praticar, mas são possíveis. É muito possível você fazer um feedback positivo. No entanto, você quer dizer, você acha que o João precisa saber que ele é desorganizado e que a desorganização dele me incomoda. E aí você, a todo momento, você pensa que você quer dizer algo para ele. Agora eu dei essa tarefa e você pensou: não, eu vou falar para o João, amanhã eu vou chegar e vou falar para ele: olha, você é muito desorganizado, você atrapalha quem está do seu lado. Como eu posso falar com ele? Eu já sei que eu quero dizer que ele é um pouco desorganizado e que a desordem dele incomoda quem está ao redor, ou atrapalha o trabalho de outras pessoas. Mas como eu posso dizer isso de uma maneira que ele aceite o que eu vou falar? Olha o desafio. O outro precisa entender. E aí eu entendi, encontrei um meio de falar para ele. Eu vou chamar para tomar um café e vou dizer: olha, eu posso dar uma dica para você? Eu posso te falar algo que me incomoda um pouquinho, mas pense que eu quero realmente contribuir com você. Ok, eu já disse, eu já escolhi ali, já apontei agora que tem um lugar, né? Eu preciso onde eu vou falar isso. Esse é outro elemento importante. Então, o que eu vou falar, com quem, aí tem um porquê falar. Por que é importante falar para ele isso? Vai fazer diferença? Uma diferença positiva na vida dele? Então, vai fazer, é importante para ele, para mim, para o grupo, para todas as pessoas que convivem, que compartilham daquele ambiente. Então, o porquê é positivo, eu vou falar. Então, como eu vou fazer isso e onde, qual é a melhor hora, o melhor local, a melhor maneira de fazer isso? Vocês viram que tem todo um contexto, mas é algo muito importante. Eu preciso chamar esse meu colega e, em vez de eu ficar comentando com outras pessoas, eu prefiro chamar e falar: olha, eu quero compartilhar com você algo que me incomoda muito, porque atrapalha, você está ali do meu lado, as pessoas às vezes percebem. Queria te dar uma dica, uma sugestão. Organiza um pouco melhor a sua mesa. Eu já trabalhei em ambientes em que tinha muitas pessoas por perto, assim. E é difícil quando uma das pessoas é muito desorganizada. Mas
eu coloquei aqui um exemplo que é até sutil. A gente tem problemas muito mais sérios no dia a dia que a gente não consegue resolver. E é nessas horas, especialmente, que a nossa comunicação trava. Porque eu quero falar algo que é importante, que me incomoda, e quando me incomoda, afeta minhas emoções, ou incomoda outras pessoas, e eu sou o gestor e eu tenho que resolver, e elas trazem problemas para mim, e isso, de certa forma, me irrita. Quando me irrita, tocou nas minhas emoções também. Então, eu preciso respirar fundo, organizar as ideias e construir mentalmente esse passo a passo. Mas eu não quero dar uma tarefa muito difícil para vocês, nós vamos para algo que pode ser positivo, vocês vão escolher. E vocês vão pensar aí sozinhos. Então, quem é essa pessoa? Pode ser uma pessoa que ela é muito organizada, que ela é muito disciplinada, que ela tem uma energia, que é uma companhia muito positiva, que faz um bem danado para a equipe. Muitos gestores têm uma dificuldade tremenda de dar um feedback desses. E falar, olha, é muito bom ter você aqui. É ótimo quando você vem trabalhar aqui com a gente. Porque o ambiente fica gostoso, você traz a sua alegria, você até chama a atenção das pessoas, mas de uma maneira muito sutil. As pessoas não recebem esse tipo de feedback. E eles também são positivos. Nossos filhos precisam disso. As pessoas que convivem com a gente precisam disso. Então, vocês vão escolher. É um problema que vocês têm para resolver ou é algo de positivo que você pode dizer para outras pessoas, e às vezes é uma característica que elas têm e que elas próprias não percebem. E aí vocês vão encontrar, então, uma maneira. Como vocês poderiam falar isso para essa pessoa da melhor maneira, que ela recebesse da melhor maneira e levasse aquela fala, aquela mensagem no coração dela como algo que vai fazer diferença para a sua vida. Como eu posso falar? Então, depois que você identificou como você pode falar, você vai entender, né, buscar saber quando você pode falar isso com essa pessoa, em que momento, em que lugar, né? De repente é no ambiente de trabalho, dentro de casa, na família, ou eu vou convidá-la para uma caminhada, eu vou convidá-la para tomar um café. Como, quando eu vou fazer esse exercício? Mas coloquem em prática, porque isso vai mostrar para vocês como, organizando as ideias e pensando uma comunicação estrategicamente, eu começo a me colocar num trilho de assertividade. Eu sei por onde eu vou percorrer e esse caminho vai me levar a algum lugar, a um destino. Mas, Juliane, eu vou ter que fazer isso toda vez que eu tiver que falar alguma coisa? Não, porque senão a vida da gente não caminha, não vai para frente. Mas se você parar para fazer esses exercícios em algum momento, ou em alguns momentos da sua vida, você já começa a colocar o seu cérebro para organizar informações, pensar rapidamente em estratégias, e você começa a colocar isso em prática rapidinho. O seu cérebro entende. É preciso organizar. Lembra da mesa do João, que eu falei que ficava muito bagunçada? A mesa do João, muitas vezes, é a nossa cabeça. Ela está imersa em pensamentos, atribulada, né? Desorganizada por conta das emoções, e eu não consigo saber qual é a informação que eu preciso pensar aqui para levar adiante. O que é que eu tenho aqui de precioso que eu posso selecionar para construir uma informação mais clara e passar para as pessoas. Então, falar sem medo é possível, sim. Quando? Quando eu começo a organizar as minhas ideias, os meus pensamentos. Para organizar os pensamentos, eu preciso olhar para as minhas emoções. Hoje eu vou ficar repetindo isso, porque a gente precisa entender. Os nossos pensamentos, muitas vezes, são aleatórios. Eles vêm do nada não, nós temos um arcabouço aqui de memórias, que é o nosso subconsciente. Os pensamentos vêm de forma aleatória, e se eu não paro para observar esses pensamentos, se eles realmente fazem sentido, se eles estão apenas gerando emoções, sentimentos, que vão me trazer uma perturbação. Então, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram emoções.
Desculpa, sentimentos geram ações, Ações. atitudes que vão gerar resultados. Então, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos que geram Esses emoções. sentimentos geram ações. E essas ações vão nos trazer resultados. Isso é uma base. Muitas pessoas que trabalham com o comportamento humano trabalham esse entendimento. Como o nosso comportamento é construído. E o nosso comportamento, ele é essencialmente comunicação. Comunicação é comportamento. Todo comportamento humano é uma forma de comunicação. Então, o que é que você tem pensado? Com o que você alimenta a sua mente? Porque se eu não ordenar os meus pensamentos, eles vão me levar para sentimentos ruins. O que é a ansiedade? Se não uma descarga de emoções, uma descarga de químicos no meu organismo, de hormônios, que me gera uma instabilidade absurda. A pessoa que é ansiosa, assim como o depressivo, mas a ansiedade não me deixa organizar as ideias, os pensamentos, não me deixa organizar o meu corpo, esse sistema todo que é tão ordenado. Se eu não dou conta dos meus pensamentos, eles vão tomar conta da minha mente, vão fazer com que eu tenha uma série de sentimentos, muitas vezes sentimentos que não são positivos. Esses sentimentos vão me fazer agir. E agir de que maneira? Se está tudo desorganizado, tudo bagunçado dentro de mim. Eu vou agir por impulso, eu vou agir sem pensar, eu vou agir de forma aleatória, eu vou agir de forma inconsciente. E essa atitude vai me trazer os resultados. Agora veja, se eu não estou dando conta dos meus pensamentos, dos sentimentos e das minhas próprias atitudes, que resultados eu vou colher? Quando eu trago para a comunicação, e eu vou trazer um elemento muito simples da comunicação, que é a nossa fala. Se eu não percebo o que eu estou pensando, eu já disse, nós vamos ter sentimentos que podem nos trazer preocupação, incômodo e problemas. Então, eu tenho que prestar atenção nos pensamentos que eu tenho. Esses pensamentos, eles me validam, eles me encorajam, eles me fortalecem, eles me fazem ter vontade de dar um próximo passo firme. Olhem, prestem atenção nos pensamentos que vocês têm. E se for um pensamento sabotador, aquele pensamento que tira você do controle, que te desencoraja, que intimida, preste atenção, esse pensamento tem que ser eliminado. Eu preciso de pensamentos que me coloquem numa linha de ação. Então, preste atenção nos pensamentos que você tem. E também preste atenção nos sentimentos que você tem, nas emoções que você tem acumuladas aí dentro de você. E de onde elas vêm? Será que elas não são fruto apenas do pensamento? Ou fruto de uma experiência muito passada? Ou fruto de uma situação que aconteceu com uma pessoa, você resolveu abrir um próprio negócio. E você fica inseguro. Sim, nós vamos ficar inseguros com o novo. Mas aí eu olho para aquela pessoa que abriu um negócio, faliu, entrou em depressão, ficou muito mal. E eu acho que aquilo vai acontecer comigo, aquilo aconteceu com o outro. Eu não posso tomar para mim o que é do outro. Então, policiem os seus pensamentos. Quando eu policio meus pensamentos, eu começo a acalmar as minhas emoções. Mas em alguns momentos do dia, parem também, façam uma respiração bem profunda e parem para pensar. O que é que eu estou pensando agora? O que é que eu estou sentindo agora? Eu tô agitada. Por que eu estou agitada? De onde vem essa agitação? De onde vem esse sentimento ruim? De onde vem essa ansiedade toda? Respire fundo, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes. Respire profundamente. A respiração sempre ajuda a organizar
as nossas emoções e os nossos pensamentos. Estando mais equilibrado, aí eu tenho condições de começar a formular de uma maneira um pouco mais consciente a minha fala. Mas vocês perceberam o caminho que eu precisei percorrer para chegar na fala? Parece um caminho muito longo, mas não, eu resolvo ele rapidamente, parando alguns instantes, respirando fundo, prestando atenção só em mim, exclusivamente no meu corpo, no que eu estou sentindo, e aí eu equilibro as minhas emoções. A partir daí, você está preparado para começar a organizar uma fala, uma apresentação, uma exposição de ideias, entrar em um debate, ou apenas conversar conscientemente presente. Sabe aquela história de estar presente? É aí que você chega ao estado de presença. Eu equilibrei as minhas emoções. Eu estou centrada em mim. E agora eu sei o que eu vou fazer. Isso vale para uma fala, isso vale para quando você precisa tomar uma decisão, isso vale para qualquer coisa que você tenha que fazer, até no momento de comprar uma roupa. Se eu estou no shopping ansiosa, preocupada com a festa, com o filho que tem que buscar na escola, com a atividade que eu deixei de fazer, com a conta que eu tenho que pagar, com o projeto que eu tenho para entregar, como é que eu entro numa loja e compro e faço uma compra de modo consciente? Eu entro, compro qualquer coisa, ou o primeiro que vem, e quando eu chego em casa, eu sei que não vou usar. E você olha para esse comportamento, e esse comportamento está comunicando o quê? Esse comportamento está dizendo muito a meu respeito. Por isso eu digo que comportamento, ele é comunicação o tempo todo. Gente, tudo bem até aqui? Tudo bem? Fez sentido? Faz sentido isso para vocês? Então, agora que eu quero compartilhar com vocês uma telinha aqui. Olha só. Estamos compartilhados? Muito bem. Rotinas e resultados. Que eu falei agora sobre como organizar um pouco melhor a nossa comunicação. Em vários momentos eu disse, prestem atenção ao longo do dia, em alguns momentos do dia, pare, pense, identifique as suas emoções. Isso é o quê? Isso é rotina. Eu não tenho que fazer atividade física quase todo dia se eu quiser melhorar o meu corpinho para o verão? Preciso, não preciso? Com a nossa comunicação é a mesma coisa. Se eu quero ser uma pessoa realmente mais ativa, mais presente naquilo que eu faço, mais participativa na vida em sociedade, mais presente no mundo, eu preciso exercitar a minha comunicação. E exercitar a comunicação é olhar para esse conjunto de elementos que formam as nossas atitudes, as nossas ações. E a nossa fala, a nossa interação é uma atitude, é uma ação. Ok? E aí, nós temos aqui meias verdades sobre a nossa rotina. Vocês certamente, em algum momento, já ouviram falar sobre isso. Meias verdades sobre a nossa rotina. Vocês já devem ter ouvido que pessoas que diziam assim para vocês: você precisa fazer muito todos os dias se você quiser ter resultado. Quem aqui já ouviu? Não ouviu? Não, a gente tem que fazer muito, produzir muito. Quanto mais você produzir, mais resultados a gente vai ter. É verdade? De certa forma, sim. A longo prazo funciona? A longo prazo não funciona. A longo prazo, eu vou fazendo muito e chega um momento em que o meu corpo, o meu organismo, a minha mente já não dá conta daquilo. Não dá conta no aspecto físico e não dá conta no aspecto emocional. Então, nós precisamos aprender a dizer não, a ser um pouco mais seletivos naquilo que nós fazemos, naquilo que nós escolhemos. E se eu quero melhorar a minha comunicação, então ela tem que ser colocada, essa melhoria tem que ser uma das prioridades da minha vida. Assim como eu vou cuidar do meu corpo, da saúde, da alimentação, eu vou cuidar da minha comunicação.
E para que eu seja mais clara, para que eu consiga tocar a minha vida de maneira mais saudável, eu preciso ter projetos. Eu preciso ter projetos. Mas muitos dizem, você tem que ter projetos prontos para começar. E aí nós não começamos nunca, porque os nossos projetos nunca estão prontos. Então, veja, são meias verdades que eu estou trazendo aqui. Disseram para nós, em algum momento, que nós teríamos que ter projetos prontos. E nós não temos esses projetos prontos. Então, nós precisamos fazer com o que nós temos. E quando eu dou um exercício, falo de uma atividade para a gente melhorar a nossa comunicação, eu estou dizendo, faça com o que você tem. Se você não tem uma equipe para coordenar, faça dentro da sua casa. Exercite com seus filhos. Exercite com o seu condomínio, com o seu vizinho. Ou se você tem uma equipe de trabalho, exercite com aquela equipe pequena que seja. Uma outra meia-verdade que falaram para a gente, que contaram para a gente, era que nós precisaríamos nos movimentar muito rápido. Que eu não precisava, que eu tinha que fazer tudo muito rápido. Que eu tenho que entrar em ação e apresentar o resultado. Isso também é uma meia-verdade. Claro que tem situações em que a gente não tem como ficar pensando muito. Mas se eu me movimentar, se eu fizer alguma coisa, já vai fazer diferença na minha vida. Então, você não consegue falar sem medo, mas se você começar a falar, cuidando um pouquinho do que você vai dizer, se preparando um pouco mais antes de fazer uma exposição, antes de ter ali um posicionamento diante de uma situação, você não vai estar se movimentando muito rápido, mas você já vai estar se movimentando. E também nos disseram que a gente precisa dar conta de tudo, não é verdade? Então, como comunicadora, apaixonada por comunicação, talvez vocês pensem que, mas para a Juliana é muito fácil falar. Ela dá conta, para ela é muito simples. E aí eu digo para vocês, não é simples, porque a gente não dá conta de tudo, mas nós damos conta de uma boa parte que nós conseguimos fazer com consciência. Então, volto a fazer. Pare, pense, reflita, respire, acalme as emoções e comece a perceber como você faz as coisas. Eu faço de modo consciente, eu estou no piloto automático da minha vida. Prioridade, gente, prioridade é algo essencial para a nossa comunicação. Nós precisamos fazer escolhas e priorizar. E eu faço um desafio aqui para vocês. Se vocês querem ser melhores em qualquer área da sua vida, nos relacionamentos com quaisquer pessoas com as quais vocês convivam, coloquem a comunicação, a boa comunicação, a comunicação assertiva, de qualidade, como uma das prioridades, porque vocês não têm ideia do quanto isso vai acrescentar, dar músculo, robustez para a sua comunicação, para os seus relacionamentos. Relacionar-se é desafiador. Compartilhar com o outro, a vida com o outro, o trabalho com outras pessoas, nossos projetos, nossos sonhos, as nossas ideias ou pensamentos, é desafiador. Mas quando eu faço isso, eu me torno um indivíduo muito mais rico, muito mais forte, muito mais poderoso, rico em ideias, em conhecimento, no exercício do compartilhar, de tornar a vida mais rica. Foque no que deve fazer agora e comece. Então, eu sugeri ali uma pessoa, que vocês possam fazer um exercício. Escolha uma pessoa e algo que você possa dizer para ela. Faça isso, faça efetivamente, coloque em prática. Mas comece agora. Se for preciso, diga para ela, olha, isso que eu fiz agora com você foi um desafio de um treinamento ali, de uma aula que eu assisti sobre comunicação. Isso tudo é comunicação. É eu mais presente na minha vida e na vida do outro. Elabore uma rotina que preserva o essencial. E por que eu digo isso? Porque a minha mente não vai dar conta de tudo. Não adianta eu querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou me encher de coisas, de compromissos, não vou dar conta da metade, do que eu der conta vai ser de um jeito mais ou menos, porque não está minimamente ordenado, organizado. Então,
preserve aquilo que é essencial. Quais são as 3 ou as 4 tarefas que eu vou priorizar hoje? Mas uma delas é a principal. E avalie e diga sim só às melhores oportunidades. Até comeu o pezinho das oportunidades aqui. Priorize. Diga sim às melhores oportunidades. Nós podemos querer dizer sim para todas as pessoas, mas infelizmente a gente não pode, porque a gente não vai dar conta. Mas faça um pouquinho de cada dia. O caminho se faz caminhando, gente. Colocando hábitos, escolhas, atividades, exercícios saudáveis na nossa rotina. Mesmo que seja um mínimo exercício de pensar mais claramente. Rotina é movimento. Colocar a vida numa rotina ou estabelecer uma rotina para a minha vida é fazer as coisas de forma cadenciada, organizada, é estar em movimento. Se eu não tenho um mínimo de organização, de rotina, eu me perco e isso atrapalha a minha mente, isso atrapalha meus pensamentos, isso interfere nas minhas emoções e vai interferir na nossa comunicação. Se vocês fizerem um raio-x agora das atitudes de vocês, dos comportamentos, das inseguranças, dos medos, todos eles são reflexo dessa bagunça interna que nós permitimos que a nossa cabeça se transforme. Então, lembrem, façam, entrem em ação. Feito já é melhor que perfeito. Dê pequenos passos, mas caminhe. Não precisa caminhar, correr uma maratona de um dia para o outro. Não precisa correr 10 quilômetros. Mas se eu fizer uma caminhada hoje, uma corridinha amanhã, já é muito melhor do que ficar parado, sentado, esperando a vida passar. Melhore 1% a cada dia, 0,5% a cada dia. Se você melhorar 0,3% a cada dia, depois de um ano você já melhorou mais de 100%. Então, doe-se e você está se doando para você mesmo. O ser humano não nasceu para viver no anonimato. Cada um de nós é uma experiência viva nesse laboratório chamado vida. E quando eu coloco a minha experiência a serviço do outro, eu partilho, eu compartilho, eu coloco para o mundo as minhas experiências, o meu olhar, a minha visão de mundo, eu estou contribuindo para o enriquecimento da visão de mundo das outras pessoas. Tenha coragem, não se aflija, tenha coragem e aprenda que para crescer, aprenda a somar e subtrair. Acrescente coisas e tire coisas da sua rotina. São duas contas bem simples que a gente aprende a fazer ainda criança. Somar e subtrair. Mas eu preciso somar aquilo que é bom para mim e somar na vida do outro, levando para o outro o que é bom. E subtrair, tirando da minha vida, da minha rotina, aquilo que não me faz bem, aquilo que só me contamina, mas também tirando da vida do outro aquelas atitudes que eu levaria e que, de certa forma, poderia prejudicar o olhar e a vida do outro. Rotina, gente, e movimento tem tudo a ver com a nossa comunicação. Tudo a ver com a nossa comunicação. E eu só faço elas acontecerem, a rotina e o movimento, se eu for uma criatura que tiver como premissa a autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e que deixamos de fazer. Você quer colher alguma coisa na sua vida? Então, pense e observe no que você está plantando. O que é que você tem plantado? Você vai saber o que é que você vai colher. E quando você decide como agir, pensar e sentir, você já começa a transformar a sua vida. E é você que decide como agir, como pensar e como sentir. Quase sempre começa no pensamento, atinge nossos sentimentos, interfere nas nossas ações e impactam nos resultados de toda a nossa vida. Então, a frase que eu termino aqui hoje com vocês é essa: seja autor da sua história.
Seja autor da sua história. É o melhor que nós podemos fazer. E a nossa comunicação, ela depende única e exclusivamente de nós, das escolhas que nós fazemos e das atitudes que nós tomamos. Então, hoje eu queria trazer especialmente para vocês essa reflexão. Olhos atentos, olhos de lince para os nossos pensamentos. E olhos afetuosos de uma mãe apaixonada para os nossos sentimentos. Porque se eu não olho para os sentimentos, é ali que eu me perco. É exatamente ali. Vira um buraco profundo, onde eu mergulho e nós sabemos o que é que acontece. Quando eu dou conta dos pensamentos e dos sentimentos, eu começo a me reconstruir enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Eu começo a apresentar as minhas ideias, a expor os meus pensamentos, a colocar a minha vida em ordem, e eu vou me tornar uma referência para muitas outras pessoas que vão olhar, elas vão olhar para vocês. Nossa, a Dulce, uma Dulce, ela anda tão centrada. Nossa, como ela tem trazido ideias claras. Como ela tem sido sempre uma luz na nossa vida. A Poliana, nossa, a Poliana se transformou. Era uma pessoa que quase não falava, hoje é tão bom ouvir a Poliana falar. Então, gente, acreditem em vocês e façam esse exercício. Primeiro, façam esse exercício que eu propus hoje para vocês. Escolham uma pessoa para falar algo que é importante para a vida dela. Escolham como falar da melhor maneira, o lugar, o momento, etc. Mas eu sugiro que vocês diariamente leiam uma curiosidade. Leiam uma curiosidade. E aí procure contar para alguém aquilo que você descobriu. Ah, eu descobri determinada situação. E conte para a pessoa. Escolha 3 tópicos para falar para essa pessoa. Comece com uma informação curiosa, depois dê uma informação relevante, algo que complementa essa relação, essa informação, e no fim, você conclui com uma espécie de moral da história. É simples. É simples. Na semana que vem, nós vamos falar sobre construção de conteúdo. Para quem interessa a construção de conteúdo? Só para quem trabalha no marketing digital? Só para quem tem Instagram e quer postar no Instagram? Não, para essas pessoas, a construção de conteúdo é algo estratégico. Mas qualquer outra pessoa, quando exercita a construção de conteúdo, que são pequenas ideias, ela exercita a organização dos pensamentos. E ao organizar pensamentos, a sua comunicação se torna mais assertiva, mais eficiente, mais clara, mais direta. Ok, gente? Então, eu vou trazendo pílulas para vocês. Cada dia, uma dosezinha de informação, para que vocês tenham tempo de, ao longo da semana, praticar aquele pequeno exercício, aquela pequena tarefa que eu trouxe para vocês. Em pouco tempo, vocês vão ver a vida de vocês se transformar. Vocês vão se tornar pessoas muito mais interessantes. Muito mais interessantes. Pessoas que os outros vão querer ouvir, vão querer parar para ouvir. Porque você está fazendo a diferença na vida do outro. Quando eu comunico algo que é relevante, quando eu me expresso de forma relevante, interessante, eu faço diferença na vida das pessoas. E eu transformo não apenas a minha vida, mas eu passo a transformar a vida do outro. Os instantes que eu estou com outras pessoas, para elas passa a ser expressivo. Esses instantes passam a ser expressivos. Ok? Então, eu quero encontrar com vocês na semana que vem e espero ouvir alguns relatos. Quem quiser pode também mandar lá no meu Instagram ou por WhatsApp, me manda mensagem de alguma experiência, alguma situação que vivenciou e que gostaria de compartilhar.
Numa próxima aula, talvez o seu exemplo possa ajudar outras pessoas. Lembrando que eu sempre preservo o nome das pessoas, a identidade, para que sempre, sempre um exemplo seja uma maneira de contribuir e nunca de expor a imagem de alguém, obviamente. Mas se você disser, Juliana, eu vou te contar o que aconteceu e não quero que você compartilhe com ninguém, não, a sua história não será compartilhada com ninguém, tenha a mais absoluta certeza. Porque respeito também é um ingrediente fundamental, importantíssimo para a nossa comunicação. Gente, eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, trazer alguma contribuição. Obrigada, querida. Obrigada pelos ensinamentos. Até partindo-se do princípio, né, Ju, de que pensamento gera sentimentos, ações e responsabilidade, né? Pelas nossas ações, nós observaríamos mais a nós mesmos, né? Eu acho que o grande segredo é a autoobservação, né? Quando a gente parte do princípio de que nós somos seres que temos que olhar para dentro da gente, e o grande medo realmente das pessoas falarem em público é o julgamento, né? Não é nem É o o medo que de a ser gente vai julgado, de ser falar, é o criticado. julgamento. Então, quando a gente olha para a gente mesmo e liga-se o botãozinho do F, né? A nossa autoestima, é um momento nosso. Eu já fiz alguns É, insights, né, de comunicação, e esse momento é nosso, mas a e gente olha não só, quando eu pode. penso que que eu vou falar, o que que vão pensar sobre mim, quando eu fico preocupada com esse julgamento, com a crítica que vem do outro, você perceba que eu já tirei completamente o foco do objetivo principal, Sim, que que é a era comunicação, o né? conteúdo. O O que eu conteúdo de precisaria falar? comunicar. Foco na informação. Então, o meu foco está exclusivamente na minha informação. Se você vai dar uma aula, se você vai dar uma palestra, se você vai bater um papo com alguém, o foco tem que estar naquilo que você vai fazer ali, no que você vai falar. Se eu desvio a atenção para outras coisas que estão presentes naquele ambiente e eu tiro o foco do meu conteúdo, do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que falar, provavelmente eu vou me perder em algum momento. E é normal isso acontecer. Isso Sim, acontece com muita frequência. Às vezes aqui, ó, estou dando uma aula, eu estou acompanhando outro grupo aqui que tem uma comentário, você desvia um pouquinho o foco de atenção, gagueja uma palavra, está tudo bem. É, de forma orgânica é assim mesmo, nós não vamos virar robôs. A ideia, quando eu passo esses exercícios, essas atividades de organização do pensamento, não é que você vai começar a falar daquela maneira ordenada, sem cometer um erro, um deslize para o resto da sua vida. Não. Mas esses exercícios vão ajudar a organizar o meu pensamento, mostrar para ele: olha, estou abrindo aqui um novo armário que tem algumas gavetas, estou organizando cada coisa na sua gaveta, e quando eu precisar, eu abro as portas desse armário, abro as gavetas e encontro o que eu preciso. Melhor do que ter tudo isso dentro de um baú. E naquele baú, sempre bagunçado, eu não encontro nada. Então, esses exercícios são exercícios para organização do pensamento, construção de ideias. E para a gente começar a sair desse lugar que não é zona de conforto, aliás, ele é muito desconfortável, mas desse lugar onde nós estamos, que mais parece uma valeta do que uma estrada aberta onde a gente possa percorrer. O meu objetivo é isso, que vocês possam olhar para frente e ver, né, os caminhos abertos por onde vocês possam percorrer. A nossa comunicação permite que isso aconteça. Nós precisamos de várias outras coisas também na nossa vida, mas com uma comunicação fluida, com uma comunicação eficiente, assertiva, eu vou percorrer esses caminhos com muito mais tranquilidade.
Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? A Cláudia está dizendo aqui que ela, o que acontece com ela é exatamente isso. Ela começa a pensar, ela pode ter treinado, se preparado, mas começa a pensar sempre no que os outros vão falar. E aí se perde e não consegue concluir a sua fala. Olha só, essa situação, a gente fala que é um sequestro de amígdala, né? Você sai tão do seu foco, Sim, você dá atenção para coisas que não fazem o menor sentido e você se se perde de perde de você si mesmo. mesma. Então, você não sabe nem o que é que você estava fazendo ali. Eu já É. ouvi esses depoimentos. Nossa, eu precisava fazer uma palestra. Quando eu subi no palco, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Quando eu Uhum. vi aquela multidão, eu fiquei desesperada e não sabia nem por onde começar. Imagine, você precisa se preparar. Eu preciso saber o que eu tenho para dizer às pessoas. O que me trouxe até aqui? O que eu tenho para dizer a elas? A E a partir relevância do daí construir conteúdo um caminho. também, né, Ju? A relevância do A conteúdo, relevância claro. do conteúdo, né, te dá esse foco, não? É. Eu A tenho uma pergunta é sempre: informação o que eu tenho importante, a né? dizer para o outro? Por que isso é importante para ele? Porque pode já ser importante para mim, mas é importante para o outro também. Muitas vezes nós queremos que o outro engula a nossa ideia, o nosso pensamento, o nosso entendimento das coisas. E às vezes o nosso entendimento está completamente equivocado, a começar pela situação, pela condição de querer que o outro aceite aquilo que eu tenho como verdade. Então, eu quero que o outro saiba, mas é importante para ele que ele entenda, que ele veja dessa maneira. Se for fazer muita diferença na vida dele também, então, ok, eu vou compartilhar, mas o compartilhar de ideias, ele tem que ser sempre com esse olhar, percebendo o outro, porque isso é importante para o outro. Porque se não for, a gente vai ficar falando sozinho. Ok? É isso aí.